Olá, Pai do Senhor, vamos continuar nossa leitura bíblica. O último capítulo do livro de 1 Reis, capítulo 22. O profeta Micalas avisa Acabe. O profeta Micaias avisa Acabe. Durante os 2 anos seguintes, houve paz entre Israel e a Síria. Mas no 3º ano, Josafá, o rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote Gileade? Você sabe que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar Deus o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400, e perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: existe outro que se chama Micaias, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale deste jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaias. Os 2 reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenanas. Isso. Um dos profetas, chamados Zedequias, filho de Kenanas, fez chifres de ferro e disse a Acabe: o que o Senhor Deus está dizendo é isto: com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaias disse a ele: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém Micaias respondeu: juro pelo Senhor Deus vivo que eu falarei o que ele mesmo mandou. Juro pelo Senhor Deus vivo que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaias chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaias, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaias respondeu: ataque, pois o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará vitória. Mas Acabe disse: quando você
comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaias respondeu: vejo o exército do céu espalhado pelos morros, como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus disse: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetizou coisas boas, ele sempre disse alguma coisa ruim. Micaias continuou: agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: como? E o Espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: vá e engane Acabe, e você conseguirá. E Micaias terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem? Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaias, deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder, respondeu Micaias. O rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: prenda Micaias e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o prendam e ponham a pão e água até que eu volte são e salvo. Micaias exclamou: se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. A morte de Acabe. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote, Gileade. Acabe disse a Josafá: quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as suas roupas de rei. E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. O rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou e ali eles viram que aquele não era o rei de Israel e pararam de atacá-lo. No entanto, o soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe e entrou as suas... Perdão. No entanto, um soldado sírio atingiu uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as suas juntas de sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro:
Fui ferido, dei a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguiram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue dele escorria do seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol foi dado ao exército dos israelitas a seguinte ordem: que cada homem volte para a sua própria região e para a sua cidade. E assim morreu o rei Acabe, o seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E quando levaram o carro dele na representante de Samaria, os cachorros lamberam o seu sangue e as prostitutas se lavaram naquela água, como o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer. Todas as outras coisas que o rei Acabe fez e também uma destruição do seu palácio enfeitado de marfim e todas as coisas que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Quando Acabe morreu, seu filho Acaísas ficou no lugar dele como rei. O reinado de Josafá de Judá. No quarto ano do reinado de Acabe em Israel, Josafá, filho de Asa, se tornou rei de Judá com a idade de 35 anos. Ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa, seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e neles o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Todas as outras coisas que Josafá fez, toda a sua coragem e as suas batalhas estão escritas na história dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam nos altares pagãos que ainda haviam ficado desde o tempo de Asa, o seu pai. O país de Edom não tinha rei e era governado por um governador nomeado pelo rei de Judá. O rei Josafá construiu grandes navios para navegarem até a terra de Ofir e trazerem ouro, mas eles se quebraram em Ezion Geber e nunca chegaram a navegar. Então Acasias, filho de Acabe, ofereceu os seus marinheiros para viajarem junto com os marinheiros de Josafá, mas ele não quis. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi. E o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Acasias de Israel. No ano 17 do reinado de Josafá em Judá, Acasias, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus seguindo um mau exemplo do seu pai, Acabe, da sua mãe Jezebel e do rei Jeroboão, que havia feito o povo de Israel pecar. Acasias adorou e serviu o deus Baal, e como seu pai havia feito antes dele, fez com que o Senhor, Deus de Israel, ficasse irado. Então é isso a leitura de hoje.
tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.